Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos hoje no nosso último dia da semana do Design Thinking. Mais uma vez, nós estamos hoje com a doutora Luciana, lembrando para vocês um pouquinho do percurso dela. Ela é formada em matemática e doutora em educação pela USP, é diretora técnica do Instituto Crescer, onde lidera há mais de 20 anos projetos nacionais e internacionais na área de educação e tecnologias digitais, membro do IST, redatora de diretrizes em tecnologias educacionais para o MEC, autora de livros e articulista para periódicos e blogs sobre empreendedorismo e inovação educacional, dentre eles o blog da revista Exame. Espero que vocês gostem. Muito obrigada, Luciana, pela sua participação mais uma vez e nessa semana também. Olá, Caterine. Olá a todos, olá a todas. Obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez, fechando essa semana do Design Thinking. Mais um dia bonito em São Paulo. Imagino que na Bahia também deve estar um tempo belíssimo em todo o Brasil. E nada melhor, então, do que um dia bem bonito para a gente encerrar um trabalho, uma semana que foi tão bacana. Essa semana ela está sendo dedicada ao Design Thinking. Quem já acompanhou na segunda e na quarta-feira teve a oportunidade de conhecer um pouco dessa metodologia ativa. E entender e trazer essa metodologia para ajudar a pensar em como estruturar uma proposta criativa e inovadora para aplicar para o prêmio Educação com Energia, uma iniciativa aí da Neoenergia junto com a Coelba e com a Electro. Então fico bem feliz que vocês estejam aqui novamente para a gente caminhar para as duas últimas etapas, né, para as duas últimas etapas do processo de Design Thinking, mas antes disso eu só vou fazer um resgate um pouco do que foi trabalhado essa semana para quem não teve a oportunidade de nos acompanhar, antes pelo menos ter uma ideia geral do que foi que eu falei aí na segunda e quarta-feira. Lógico que todos esses vídeos eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, que vai ser compartilhado com vocês pelos grupos do WhatsApp. Então é legal vocês assistirem os 3 vídeos, são curtos, para poder ter mais ideias de como se organizar para pensar numa proposta bem bacana. Então, só relembrando, o Design Thinking é uma abordagem que ajuda a gente a pensar de forma criativa e inovadora sobre um desafio que a gente quer resolver, pensar de uma forma como a gente nunca pensou antes, e a questão que a gente tem aqui hoje, que a gente quer resolver, é a proposta para aplicar ao prêmio, que tem uma grande pergunta. Como posso sensibilizar e colaborar para mudar hábitos dos meus alunos e da comunidade para um consumo mais consciente de energia elétrica? Esse é o nosso grande desafio. E eu quero ver o quanto você é capaz, junto com o seu coordenador pedagógico e mais outras pessoas da sua comunidade escolar, de pensar em um projeto muito bacana para aplicar para esse prêmio. Vale lembrar também, eu já comentei aí durante a semana, que a proposta que eu estou trazendo para vocês, de abordagem do Design Thinking, ela está baseada em um material que foi organizado pelo Instituto Educa Digital, e que é um material que chama Design Thinking para Educadores, que é super legal e que você pode usar toda essa abordagem, não só para pensar no seu projeto agora, mas também para depois você trabalhar com seus alunos em sala de aula. É muito legal, é o tipo de iniciativa que os alunos gostam demais e fomenta não só a criatividade, mas o trabalho em equipe, pensar em problemas do mundo real, da sua comunidade, o que exercita a sua cidadania. São muitas as oportunidades que a gente acaba tendo quando a gente trabalha com uma estratégia como essa, uma estratégia de ensino como essa. Então, só para relembrar também, o Design Thinking é uma forma de pensar, né? É uma expressão que ela não tem uma tradução para o português, e que quer dizer acreditar que podemos fazer a diferença, desenvolvendo um processo intencional para chegar a novos processos, soluções criativas e criar impacto positivo.
Quando a gente traz isso para a educação, o Design Thinking, inicialmente, ele foi, como se diz, ele foi pensado, né? Ele foi criado por designers para repensar produtos, serviços em outras áreas do conhecimento, não na educação. Mas quando a gente traz para a área da educação, é a gente acreditar na nossa própria criatividade, na criatividade dos nossos alunos e que a gente tem o potencial, junto com eles, de transformar desafios em oportunidades. Por isso que é muito legal. O Design Thinking, ele tem um processo, ele não é chamado de metodologia, ele é chamado de uma abordagem, porque ele não tem um passo a passo fechado, igual uma receita de bolo. Você tem que seguir você tem as etapas que você tem que seguir, mas dentro de cada etapa você tem a liberdade de escolher ferramentas, estratégias para você criar uma discussão sobre aquele aspecto. Por isso que ela é legal, ela não é chamada exatamente de uma metodologia, mas sim de uma abordagem. E que tem 5 fases, né? 5 etapas. A primeira que a gente chama de descoberta, que é quando você tem um desafio, você percebe esse desafio e você começa a pensar como que você pode enfrentá-lo. Depois tem o segundo momento, que é a interpretação, que é aprendi alguma coisa, como é que eu posso interpretar esse cenário, como é que eu posso entender esse cenário que eu tenho aqui na minha frente. O terceiro momento é da ideação, é quando vejo uma oportunidade, é a hora que dá o clique que você tem aquela ideia, e aí você começa a pensar como pode estruturá-la. A quarta etapa é o momento de experimentação, é quando a gente chama de prototipação, inclusive. Você faz um protótipo, né, faz um pequeno esboço, uma pequena experimentação, e vê como tudo isso acontece, para depois você, então, fechar o seu produto e evoluir, né, e realmente colocar ele na rua. Nós vimos na segunda-feira a etapa 1 e 2, na quarta-feira eu foquei na ideação e hoje a ideia é eu falar sobre a experimentação e a evolução. Lembrando também que esse desenho ele mostra bem o ciclo do Design Thinking, que a gente já começa abrindo a nossa cabeça, a gente começa olhando para fora, olhando para o que outras pessoas estão fazendo, olhando para a nossa própria comunidade, entendendo o nosso público, o que ele pensa, o que ele sente, vivenciando um processo de empatia, e a gente reúne uma série de informações internas e externas. E aí a gente faz a leitura de cenário, é quando a gente começa a fechar numa proposta, aí a gente desenha algumas possibilidades por meio da ideação, põe na rua, abre novamente, e aí com o feedback das pessoas a gente vai fechando até a gente ter o nosso produto final. Então vamos lá, continuando com o nosso desafio. A gente está aí trabalhando no desenho de uma proposta criativa e inovadora e de impacto para concorrer ao Prêmio Educação com Energia. Vale lembrar também as premissas do prêmio. O prêmio ele vai eleger 2 projetos, sendo um do estado de São Paulo e outro do estado da Bahia, com as melhores soluções de economia de energia elétrica, que possam beneficiar a escola, as famílias dos alunos, a comunidade do entorno, ou até a sua cidade, ou quem sabe, se você for muito ousado, até o seu país, né? Além de conscientizar sobre a importância da eficiência energética, do consumo consciente e a não utilização de fontes clandestinas de energia, diminuindo possíveis situações de risco. Necessariamente, obrigatoriamente, para aplicar o prêmio, tem que ser formada uma dupla, de pelo menos que tenha nessa dupla um professor de ciências ou geografia de 8º, 9º ano do ensino fundamental 2, e junto com ele o seu coordenador pedagógico. Além dessa dupla, outras pessoas podem estar junto com vocês. O projeto ele não precisa estar sendo implementado, ele pode ser uma proposta de um projeto, mas, como eu já falei anteriormente, se ele já estiver sendo implementado, ele vai valer mais pontos.
Então, lembrando só que na segunda-feira, dentro da abordagem Design Thinking, nós trabalhamos a descoberta, onde eu falei muito no entendimento, entender qual é o desafio, fazer uma investigação para entender o que seu público-alvo pensa sobre esse desafio, conhecer outras realidades que já estão passando por esse desafio e ver o que eles estão fazendo para também te trazer novas ideias, ou seja, reunir inspirações. Esse é o momento da descoberta. Quem quiser aprender mais sobre esse momento, é só resgatar o vídeo 1, que aí verá em mais detalhes quais as sugestões que eu fiz de trabalho para esse momento. A interpretação é o segundo momento, onde você procura buscar significados para todos esses achados, para todas essas informações que foram levantadas e começa a estruturar algumas oportunidades. Na ideação é o momento do brainstorm, ou da chuva de ideias, né? Onde eu falei na quarta-feira que a gente pode deixar aflorar, inclusive, as ideias mais malucas, porque muitas vezes as ideias mais malucas são as que se tornam as grandes ideias, as melhores ideias. Então, assim, num primeiro momento eu incentivei o brainstorm e depois o segundo momento já é começar a olhar para aquelas ideias e realmente ver o que é possível, o que não é possível dentro da realidade de vocês. E agora a gente chega então no momento da experimentação. Dentro da abordagem Design Thinking, a gente tem esse momento, que é o momento da experimentação. Depois que você estruturou uma ideia, é você fazer um protótipo. Protótipo é um pequeno ensaio, né? Uma pequena experimentação de um processo maior. Como eu disse para vocês, seria bem legal, não é obrigatório no prêmio fazer, tá? Já com um projeto implementado, mas uma prototipação, um ensaio desse projeto seria super bacana e super bem-vindo. Seria já uma forma de mostrar um pouco do que vocês estão imaginando em fazer. Construir protótipo significa a gente pegar as ideias, deixar as ideias mais tangíveis e a compartilhar com outras pessoas, né, esse primeiro experimento. E aí a gente tem que, mesmo protótipos iniciais e simples, já é possível a gente ter uma boa ideia da efetividade daquilo que a gente está pensando em fazer. Por isso que é legal fazer com um pequeno grupo, fazer um ensaio, porque daí a gente vê se aquilo vai dar certo ou não. O segundo momento de uma experimentação é o momento do feedback. É super importante, o feedback ajuda a olhar se aquilo que a gente está pensando faz sentido ou não, entender o que as outras pessoas estão achando sobre aquilo que a gente idealizou. Então, dentro do prêmio, seria legal essa testagem, né, essa experimentação e você receber feedback. Se você não consegue implementar, que pelo menos você pense em apresentar a sua proposta para algumas pessoas que serão beneficiadas com esse seu projeto, para ver o que elas acham dessa sua proposta, se ela é viável ou não. Já é uma forma de você receber feedback. Para ajudar nesse feedback, seria bem legal você já usar os indicadores de avaliação que nós vamos utilizar para avaliar os projetos que aplicarem para o prêmio. Assim você já vê o quanto você está aderente à proposta do prêmio ou não. Então, quais são esses indicadores que nós vamos utilizar para poder avaliar o prêmio? Primeiro, um indicador que a gente vai olhar é a aplicabilidade, o quanto realmente a proposta parece que ela é efetiva, que ela realmente vai ser possível de ser colocada em prática. O segundo é o envolvimento dos alunos, a gente vai valorizar que o projeto tenha participação dos alunos. Então, assim, quanto mais alunos, mais legal, mais a gente vai valorizar esse projeto. A relação desse projeto com a sala de aula, o quanto esse projeto está conectado com as práticas de ensino e aprendizagem, o quanto tem a ver com o tema de eficiência energética que é abordado no 8º ano. Isso também, você pode envolver alunos de outras séries, você pode ampliar o escopo desse projeto, mas quanto mais ele tiver aderente envolvendo o tema de eficiência energética que está no 8º ano, mais ele vai valer também.
Quanto mais esse projeto tiver relações com situações do cotidiano, preferencialmente da sua escola ou da sua comunidade, também mais ele vai valer. Então, realmente, ele tiver o propósito de resolver um problema local. Então, ele não pode ser só um projeto educacional, que você vai ensinar seus alunos sobre essa temática de uma forma diferente. Ele tem, quanto mais ele tiver realmente uma ação concreta, que vai trazer uma aprendizagem não só para seus alunos, mas para a comunidade, sobre o consumo consciente de energia, né, sobre todas essas questões, mais ele vai valer ponto. Amplitude. Quanto mais amplo ele for, ou seja, quanto mais pessoas ele envolver, mais séries, os pais, pessoas da comunidade, outros professores, mais ele vai valer. Criatividade, né? A gente não pode, o quanto ele for diferente, o quanto ele é um projeto inovador, também vai valer bastante. Nós também vamos valorizar o monitoramento, ou seja, a gente pede lá no prêmio que você defina alguns indicadores, tanto quantitativos quanto qualitativos do sucesso do seu projeto, e para você poder confirmar isso para nós, para que a gente consiga enxergar realmente que você vai conseguir medir isso, você vai ter que pensar nas suas estratégias de monitoramento, que podem ser desde questionários, pode ser um portfólio que você vai fazer junto com seus alunos, pode ser registro fotográfico, pode ser registro em vídeo, pode ser grupo focal, rodas de conversa, enfim, você tem formas de você levantar, fazer o monitoramento do sucesso do seu projeto, e para isso você tem que ter bons indicadores para ajudá-lo, não só indicadores, mas também estratégias para você conseguir fazer esse monitoramento. Então, quanto mais claro tiver, né, essa estratégia de monitoramento que você está pensando, também mais pontos vai valer. E a viabilidade, né? A viabilidade técnica, a viabilidade de recursos, a gente vai olhar para isso, o quanto você consegue realmente colocar esse projeto na rua. Tá? Então, esses são os indicadores que a gente vai olhar. Então, quando você prototipar aí o seu projeto, tendo a oportunidade de aplicá-lo, né, fazer um pequeno experimento, ou mesmo reunir pessoas para poder pegar o feedback, não deixe de olhar para esses indicadores para ajudá-lo nesse processo. Bom, dentro da proposta aí do Design Thinking, a gente tem a última etapa, que é o momento da evolução, que é o momento, então, onde você vai aprimorar o seu projeto e, no nosso caso, concluir a sua inscrição para o prêmio. Então, depois de coletar esses feedbacks, o que a gente sugere? Que você volte ao documento que você já estava preenchendo para inscrição ao prêmio e veja se ainda é necessária alguma mudança, a partir de todas esses feedbacks que você recebeu. Pense como você vai acompanhar o sucesso do seu projeto, já falei um pouquinho sobre isso, que pode ser, né, pensar em pesquisas que você pode desenvolver, depoimentos que você pode coletar, fotos ou vídeos que você vai registrando ao longo do processo. Lembre-se que todo registro é super importante e ele vai constituir a memória de uma grande conquista. Seja agora você ganhando ou não esse prêmio, ou no futuro, um dia que você for lá lembrar da sua trajetória profissional e do momento que você estava lá em 2020, naquele momento de pandemia, e que você teve a coragem, a ousadia de pensar em um projeto muito bacana para desenvolver com seus alunos, acreditando que a gente pode fazer a diferença na nossa comunidade. Pense nisso. Boa sorte! Hoje a nossa conversa ela é um pouco mais curta, realmente, era só esse recado que eu queria dar para vocês. Eu fico na torcida que vocês consigam pensar numa ideia bem bacana e consigam ser vencedores. Boa sorte para vocês. Caterine, eu acho que por aqui eu encerro, então, né, a explicação aí da abordagem Design Thinking, e fico aberta, então, aí para as perguntas que, porventura, os nossos participantes tenham. Oi, Luciana. A gente tem uma pergunta. Por favor.
quais livros sobre Design Thinking você recomendaria para que eu lesse? Eu recomendo, o melhor que eu acho que vale a pena é o Design Thinking para Educadores, que está disponível online. Se você colocar Design Thinking para Educadores, você vai achar esse material do Educa Digital, que tem um passo a passo bem bacana. A gente também tem aqui no Instituto Crescer um guia, que chama Guia Crescer em Rede. Se você puser puser cresceremrede.org.br, é isso. Você vai ver, nós temos um conjunto de 5 guias para download, com oficinas, com ideias para sala de aula, super bacanas, aliás, né, aproveito para fazer uma propaganda, com ideias para você trabalhar com tecnologia na sala de aula, e tem um deles que é uma edição especial só de metodologias ativas, que aí a gente fala de design thinking, aprendizagem baseada em problemas, a gente fala de projetos STEM, falamos também de gamificação, ensino híbrido, e é bem legal, é gratuito, todos esses materiais são gratuitos, tanto do Instituto Crescer quanto do Educa Digital, e você pode fazer download e aproveitar, são materiais bem bacanas. Perfeito, então é isso. Queria agradecer a sua presença, Luciana, durante toda essa semana, todo o conteúdo que você nos trouxe, foi muito enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo gostou também. E deixo as palavras finais para você. Eu é que agradeço, Caterine, essa oportunidade de ter participado dessa semana com vocês. Venho acompanhando o projeto, estou aqui na direção do Instituto e tenho acompanhado bastante o dia a dia da evolução do trabalho que vem sendo feito. Tá um projeto bonito, o curso está muito bacana, espero que ele seja uma grande oportunidade aí de desenvolvimento profissional para vocês. E eu estou aí nas redes sociais como Luciana Alan, apesar de estar na direção do Instituto, eu sou uma pessoa que eu gosto de ferramentas, eu gosto do dia a dia da sala de aula, eu acompanho muito de perto toda essa discussão, estou sempre estudando sobre esse tema, e eu sempre vou compartilhando tudo que eu vou achando, materiais bacanas, aplicativos, tenho um site pessoal que vocês podem acessar também, é bit.ly/Luciana, onde eu lá reúno, organizo uma série de materiais, artigos, eventos, pesquisas, aplicativos, que são interessantes relacionados à inovação no contexto educacional. Então, fica o convite aí para vocês me acompanharem aí pelas redes e também compartilhar o que vocês estão fazendo, que é muito legal, acho que essa troca ela é muito rica. Então, um bom final de semana para vocês e espero que logo tudo isso passe para que a gente possa estar juntos novamente em momentos presenciais que também são muito agradáveis e muito gratificantes, tá bom? Bom final de tarde para vocês.